Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa sexta-feira para mais um momento gostoso para meditarmos na palavra de Deus. E você é o meu convidado, minha convidada, para fazer parte deste povo que ama a palavra do Senhor. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Vamos nessa sexta-feira abençoar as pessoas. E como sempre, Deus tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração nessa sexta-feira. E eu quero estar falando com vocês sobre luta, sobre militar, sobre guerrear, sobre pelejar. E eu quero estar lendo com vocês Efésios capítulo 6, versículo 12, na linguagem de hoje, que eu acho maravilhosa. Vamos lá então, diz assim a palavra de Deus: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Em outras versões, principados e potestades. Mas aqui nós temos uma compreensão bem abrangente contra o que estamos lutando. E a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso filho, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso esposo ou esposa, não é contra pessoas, contra o pastor, não é contra o patrão, não, a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados, potestades, é contra conselhos, é contra governos, é contra aquilo que está nas regiões celestiais, como diz na palavra de Deus. E como nós vamos lutar se a nossa batalha, se a nossa guerra, se a nossa luta não é contra pessoas, Então não é no grito, não é ofendendo, não é falando, não é indo para a força do braço, Vamos no muque, não é nada disso. A nossa luta, já que ela é espiritual, as nossas armas também precisam ser espirituais. Mas vamos lá, o que significa lutar? Lutar é disputar uma vitória em relação a outrem, esforçar-se para vencer um obstáculo por atingir um fim, combater, pelejar e guerrear. Então nós precisamos entender que quando nós falamos de uma luta contra as hostes espirituais da maldade, principados, potestades, está falando de você disputar uma vitória em relação a outro quem? Aquele que está tentando te derrotar. É você se esforçar para vencer, não é verdade? É você pelejar, é você combater e guerrear. Guerrear contra pessoas? Não. Guerrear contra algo espiritual. Mas vamos lá. Como lutar numa guerra espiritual? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo do 3 ao 5, vai nos explicar como e de que maneira nós temos que lutar esta guerra. E diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne. Ou seja, mesmo sendo humanos, nós não temos que usar armas humanas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então aqui a palavra já nos explica, como e de que maneira e que tipo de arma nós temos que usar. As armas não são carnais, nós não militamos com armas carnais. Então aquilo que nós temos que lutar, por mais que às vezes o inimigo use pessoas, porque assim como Deus usa pessoas para abençoar, o inimigo também usa pessoas, infelizmente, para fazer o quê? Para confrontar, para entristecer, para abater às vezes as pessoas, não é verdade? Para prejudicar, para trazer o mal, para fazer o mal. Então do mesmo jeito que infelizmente o inimigo usa essas pessoas, nós também precisamos ser esse instrumento de bênção para abençoar outras pessoas. E usar que tipo de arma? Com certeza não é as armas que o mundo usa. Não é a arma da vingança, da violência, não é a arma do grito, não é a arma da briga, da discórdia, não. A palavra de Deus fala assim, que quando depender de nós, tende paz com todos os homens. Então, que nós possamos ter a paz, não é verdade? Como uma bandeira sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, sobre tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Que a paz seja o árbitro, como diz a palavra de Deus. Então vamos lá. Mas de que maneira e como nós vamos vencer? Primeiro detalhe que precisamos entender: a vitória está na obediência. Obediência aqui, obediência à palavra de Deus. Porque a própria palavra fala que para destruir os conselhos e a altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, nós precisamos levar o que cativo? O nosso entendimento. Ainda que essas lutas, que essas batalhas, que essas guerras aconteçam dentro de nós e fora de nós, precisamos entender que elas são espirituais.
espirituais e que nós não temos que lutar com armas carnais. E de que maneira nós vamos lutar com armas espirituais? Bom, se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ler que nos é dada uma armadura que nos protege do alto da cabeça até a planta dos pés. E essa armadura, ela está no capítulo 6, a partir do versículo 14 até o versículo 18. Vamos lá? Eu quero ler também na tradução da linguagem de hoje, que eu achei maravilhosa, que diz assim: portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno, e recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Então aqui a palavra nos deixa clara que a armadura que o Senhor nos dá é uma armadura espiritual. É o que? É nós estarmos cingidos com a verdade. É nós colocarmos o capacete da salvação, usarmos a espada do Espírito, o escudo da fé, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Ou seja, está em vestirmos a Cristo, investirmos a sua palavra, está em obedecer a Deus. Então, nessa sexta-feira, nessa jornada de hoje, que a sua arma possa ser a palavra de Deus, que a sua arma seja o silêncio, que a sua arma seja a paz, que a sua arma seja levar o teu pensamento cativo a Deus, pensando no que é bom, no que é puro, no que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso você pense, nesta jornada de hoje. Então, que nós possamos usar as armas certas, que são armas espirituais, e deixar de lado as armas carnais, que são o grito, a briga, a discussão. Nós com as nossas forças não podemos resolver, mas temos um Deus que pode tudo e todas as coisas por nós, em nós e através de nós. Então que nessa jornada dessa sexta-feira você agarre, abrace e use as armas que o Espírito Santo te dá, que está ali em Efésios, na palavra de Deus. Amém? Então fica por aqui a nossa jornada de lições dessa sexta-feira, dessa semana. Que Deus te abençoe, te dê um final de semana aí repleto de bênçãos e que você possa se armar com a palavra de Deus e usar as armas espirituais, combinado? Eu te espero aqui segunda-feira, se assim o Senhor permitir. Até lá!